Uma mudança tão impactante na rotina e na forma de vida, e com um perigo no ar, pode trazer à tona muitas coisas que estavam apaziguadas. Velhos e novos conflitos emergem, velhos e novos sintomas se tornam mais agudos. Antigos afetos, que pensávamos dominados, acordam de seus porões e vêm nos assustar. O perigo que pulsa é o medo, um medo que, nesse momento, é real. Não que todos os medos não sejam reais. Sim, para aquele que sente, mesmo num rompante paranoide mais constituído, em que seres imaginários estão todos prontos a me encarar e me perseguir, o meu pânico é absolutamente real. Os seres é que são imaginários. Mas neste 2020, de coronavírus, o objeto ameaçador é real. Covid-19 é o nome dele. Essa caixinha de código de replicação, chamado genético, aquele que faz a gênese, protegida por uma coroa resistente e invasora. Ele pode não ser nada, só uma gripezinha, ou pode nos sufocar por vezes até o final. Como não temer? Pois é, tem gente que talvez não tema, ou nega para não temer, ou nega o próprio medo, enfim, né? Mas como não temer, né? Como não viver o medo de um objeto real, mesmo que invisível? Aliás, talvez tenhamos mais medo do que é invisível, ainda mais por ser, ainda mais por ser enigmático, desconhecido para nós e não completamente encaixável nas categorias de análise, prevenção e controle que havíamos construído até aqui. Esse aqui é um trecho do livro Lupa da Alma, da psicanalista Maria Homem. Lupa da Alma, Quarentena Revelação. Ele foi escrito em 2020, ali no calor do momento, ali da explosão do Covid, né? E é um livro bem interessante porque, como foi escrito no momento, é quase como um testemunho dos fatos ocorrendo aqui, né? Dos pensamentos também, do que vem surgindo, né? E aqui tem algumas questões. Esse aqui é o primeiro capítulo, que chama O Eu, Conflitos e Insights, que fala exatamente da questão do medo, né? Começa a trazer a questão do medo do desconhecido, né? Tudo isso que nos acometeu desde 2020. E aqui mais para frente, ela vai continuar nessa mesma perspectiva, vai falar a respeito das formas de negar, né? As formas de negação do vírus, e provavelmente eu vou fazer mais alguns comentários. Eu acho que inicialmente a gente pode pensar exatamente nisso, né, que ela diz aqui no final do segundo parágrafo. Talvez tenhamos mais medo do que é invisível, ainda mais por ser enigmático. O que muitas vezes tendemos a fazer diante do desconhecido, né? Criar narrativas, criar muitas vezes meios para se defender daquilo que a gente não sabe do que é incerto, né? Eu acho que não à toa, talvez, não sei, eu vejo que está meio que na moda, né? A busca por respostas cada vez mais apaziguadoras, né? Respostas que dizem, não, é assim, pode ficar tranquilo que é assim. E o quanto isso é negligenciar a própria existência, né? E prosseguindo aqui, exatamente o que eu estava comentando agora, né? Diante do enigma, muitas vezes criamos, desenhamos algo, uma forma, uma narrativa, uma batalha épica. Olha só, sobre a folha em branco do desconhecido. E assim compreendemos, mesmo que ficticiamente, isto é, de maneira falsa, a realidade enigmática. Diante do enigma, vai se criar aí, então, provavelmente, muitas vezes, né, formas narrativas até batalhas épicas. Diante do não saber, criamos um saber qualquer coisa.
Talvez seja mais reconfortante para muita gente uma verdade criada, fantasiada de verdade, uma ilusão fantasiada de verdade, ao qual corresponde ao que eu quero, do que a realidade de fato, né? Sem uma verdade tão pontuada, né? Então, diante do não saber, criamos um saber qualquer coisa que ao menos poderá agora me dizer o que afinal está acontecendo. Qual o meu lugar e risco diante disso? E, sobretudo, como vou me safar dessa? Foi assim que fulano achou que o vírus vinha da distante e sempre ameaçadora China para me dominar. Ou talvez das igualmente misteriosas Arábias para me infectar. Ou ainda da possante América para me dominar. Não ouvimos diversas versões dessa mesma história nesse momento? Pois é. Aqui falou-se muito das batalhas épicas, né? Que se cria nessas narrativas diante do enigma. E claro, não dá para não citar aí, né, a sempre ameaçadora China, como a Mariana coloca aqui. Isso tem um contexto histórico, político, enfim, né? Mas aí se entra nesse tipo de paranoia. O sujeito está pronto para ter medo e também para se defender desse medo. Somos um maquinário psíquico muito hábil em fazer isso, se defender do medo, né? Isso não estou nem falando de uma questão de coragem, né, de enfrentar o medo. É se defender mesmo. Muitas vezes pela via da negação, de dizer não, isso não existe, né? Aliás, aqui, continuando, a gente vai entrar nesse ponto. Há uma outra forma de fazer algo nessa linha, que no primeiro momento parece muito eficaz. Face à ameaça e aos afetos que ela pode engendrar, elimina-se o objeto. Olha que maravilha. Não existe. Pronto. Fica tranquilo, bebê. O monstro foi embora. Não existe mais. Aliás, nunca existiu vírus. Que vírus? Invenção narrativa de alguma força maligna disposta a nos eliminar. O inimigo que inventou isso. Olha aí a figura do inimigo aparecendo. A gente pode pensar inimigo de muitas formas, de muitas narrativas, em muitos contextos, né? A ideia do inimigo. O inimigo que inventou isso. Não existe isso. Afirmo isso pela minha boca e ou pelo meu corpo, que insiste em ir para a festa e se divertir em público ou no privado. Lembrando que esse livro foi em 2020, né, quando de fato as coisas estavam mais críticas, as mortes eram maiores, o número de mortes eram maiores, né? Então, eu me recordo assim, né, de estar em casa isolado e assistir a isso, né, esse festival de horrores. No meio da rua, sem máscara, sem medo, sem vergonha. Eu adoro essa parte que ela escreve isso. Junto com outros que se unem a mim e se manifestam ou bebem um gole sob a mesma bandeira da negação de algo que me traria muito sofrimento se existisse de fato. Ou no meio do jardim da casa dos amigos, junto aos quais celebro e fotografo e veiculo nas redes esse momento de tanta alegria e felicidade. Para que todos vejam, acreditem e me devolvam seu olhar admirado, para que aí sim, eu de fato consiga sentir toda essa alegria e felicidade que o olhar do outro supõe em mim, em vez de uma coisa estranha que às vezes sinto. Um medo bizarro que na famosa calada da noite vem querer indiciosamente penetrar na minha mente e fissurar o espelho no qual me esforço para deixar pendurado aquele belo ideal de eu a me nortear. Pois é, eu acho que aqui ela pega em pontos muito, ela é muito, como se diz? Ela vai no ponto assim, pá, né? É isso que está acontecendo aqui em 2020, 2021, 2022, né? E vai se estendendo. E você vê que como é infantil, né? Até com a forma como ela vai escrevendo, né? Fica tranquilo, bebê, o monstro foi embora, não existe mais. Aliás, nunca existiu. Vírus, que vírus?
é exatamente isso, uma posição infantilizada, né? Por exemplo, você elimina, né, o objeto, como ela diz aqui. Então, para que ter medo? Né? Por que eu vou me dar ao luxo, né, entre aspas, de me angustiar se eu posso continuar vivendo no meu sintoma, levar as pessoas comigo no meu sintoma e tá tudo bem, né? Então é isso, esse aqui é um fragmento do primeiro capítulo que eu gostaria de expor aqui com vocês para trazer algumas ideias, que eu acho que são ideias que já estão até batidas, mas a gente muitas vezes tem que ficar repetindo, né? Dizer o óbvio muitas vezes, porque é óbvio para quem, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Depois eu volto para continuar. Lupa da Alma, Maria Homem, Quarentena Revelação. Até mais.